Oferecimento Cicobi Cred Seripa te completa. Estamos de volta para falar sobre saúde. Considerado um dos tipos mais agressivos, o câncer de pâncreas é responsável por aproximadamente 4% do total de mortes pela doença. A grande preocupação dos médicos é que é um tipo de câncer silencioso e pode ser descoberto anos depois de começar a se desenvolver. É uma alegria na casa. A Franciele não desgruda da filha. Reveza a função de mãe com a profissão como professora. Uma correria só. Hoje, ela tá bem. Mas há 6 anos, a Franciele levou um susto depois que veio o diagnóstico de uma doença até então desconhecida por ela. Só foi pro hospital porque estava com dor. Eu tive uma dor, aí eu fui pro hospital e era apêndice. Daí eu fiquei 14 dias, afastado por causa do apêndice, mas no 14 dias eu voltei a trabalhar, no 15º dia eu fui trabalhar, que é o primeiro dia, Aí eu não consegui trabalhar de dor, daí eu voltei para o hospital. Daí ele resolveu fazer uma tomografia, para ver o que estava acontecendo, a dor, que não era para ter dor. O apêndice foi retirado, mas a tomografia indicou um tumor no pâncreas. A glândula fica na região do abdômen e tem 2 principais funções: a produção de enzimas responsáveis pela digestão e de insulina, que ajuda a controlar o nível de açúcar no sangue. Um dos exames da Franciele mostrou a localização do tumor, na cabeça do pâncreas. O restante do órgão, conhecido como corpo e cauda, não foram afetados. A biópsia indicou um tipo de câncer raro, o tumor de Franz. Ele, dentre todos os tumores de pâncreas, ele está numa faixa assim de 0,5% a 2% de todos os tumores de pâncreas. Então ele é um tumor mais raro. Ele é um tumor maligno, porém com um comportamento benigno. O que quer dizer isso? Ele é um tumor que a gente normalmente encontra grande, eles são grandes massas no pâncreas, normalmente na cabeça do pâncreas, porém que a gente consegue fazer a cirurgia e depois o paciente tem uma vida normal ao longo do resto da sua vida. O paciente tem uma menor chance de recidiva, menor chance de voltar ao tumor. No Brasil, o câncer de pâncreas representa aproximadamente 2% dos casos diagnosticados e 4% do total de mortes causadas pela doença. Os dados são do Instituto Nacional de Câncer. Além do tumor de Franz, existem outros 2 que afetam o órgão e são mais comuns. Um deles é conhecido por adenocarcinoma, que tem origem nas enzimas digestivas do pâncreas e corresponde a 90% dos diagnósticos. Já o outro tipo de câncer de pâncreas é conhecido por neuroendócrino e se caracteriza pelo crescimento incontrolável de células responsáveis pela produção de insulina, principalmente. Normalmente, os sintomas do câncer de pâncreas são tardios. O que significa isso? No começo, ele não tem nenhum sintoma. E quando ele vai dar algum sintoma, são sintomas inespecíficos, que normalmente significa que ele já cresceu um pouco mais, ou já está num volume um pouco maior e pode estar cometendo alguma estrutura em volta. Então, quais são esses sintomas? Dor abdominal, fraqueza, falta de apetite, perda de peso. Às vezes, tumores que ficam na cabeça do pâncreas podem dar icterícia. O que é icterícia? É aquele amarelão no olho, na pele, as fezes claras e a urina escura. No caso da Franciele, a cirurgia foi um sucesso. A única complicação é que de um dia para o outro ela passou a ter problemas no intestino. Foi aí que ela descobriu que estava com uma inflamação. Como o pâncreas tem a função tanto na parte endócrina quanto na parte exócrina, ele trabalha no controle da glicemia e também na digestão, principalmente de alimentos proteicos e alimentos gordurosos. O paciente apresentou dificuldade para a digestão de alimentos com gordura, sendo muito frequente no pós-operatório a presença de diarreia e perda de peso, Mas com o tempo a paciente foi se adaptando e apresentou uma boa evolução e ainda bem o resultado do tratamento cirúrgico foi muito bom.
É claro que a recuperação demorou um tempo. Ela chegou aos 37 quilos porque não conseguia comer. O único medo era não engravidar. Mas há 2 anos veio de presente a Ana Luísa para deixar a família completa. Eu fiquei com muito medo e eu nunca pensei em ser mãe antes dos 30. E quando eu operei, ele falou que tinha 5 anos, né, pra ver se voltava, né? Daí fazia químio. Falei, eu vou ser mãe antes disso. Daí eu consegui ter a Ana Luísa. É tanta alegria que a Franciele só lembra que fez a cirurgia porque uma vez ao ano precisa refazer todos os exames. E agora mudou alguns hábitos. A alimentação foi um deles. É o estilo de vida que influencia na prevenção da doença. Uma alimentação saudável, atividade física, evitar o álcool, controlar o peso e a obesidade, porque a obesidade ela é fator de risco para o câncer de pâncreas e ela é fator de risco para o diabetes. E o diabetes também é fator de risco para o câncer de pâncreas. Então, você controlando o seu peso, você evita também o desenvolvimento do diabetes, que poderia levar a um surgimento do tumor.